Oi, Vivi. Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa, tá? Eu vou ficar com a câmera desligada porque eu estou trabalhando aqui. Tudo bem. Estamos aí conversando. Uhum, 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 uhum. Sim. Uhum, 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 uhum. Sim. É. Uhum, 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 uhum. E aí quem tem que chamar também essa eleição é a prefeitura, né, é a secretaria e a conferência também. Se a secretaria não chamar a conferência de cultura, aí a gente pode chamar como conferência livre, né. Queria até ver com a Vivi como é que estão essas questões, se vocês têm falado sobre isso na secretaria, sobre a eleição do conselho, sobre conferência, se a gente vai fazer isso, se tem algum prazo, se vai ser, se a gente já define aqui uma data ou um mês para fazer. Tá, então, sobre a eleição do conselho, a gente conversou, né? Mas tudo é moroso, né? Porque a gente não depende só da secretaria, tem outras secretarias que precisam, a secretaria de assuntos jurídico, né? Porque tudo tem que passar por ela primeiro, para eles darem um parecer favorável ou não, né? Então a gente cria, vamos supor, cria-se um edital, aí tem que passar pelo crivo jurídico, pela promotoria municipal, para ver se está de acordo. Então, tudo é meio Burocrático. moroso, né? E aí agora está nesse processo da PNAB, então a gente não está mexendo porque a gente quer, em julho, já soltar o edital. Então, está nesse processo, né? E Processo da aí, PNAB, você diz o quê? o edital. O edital, não a É, prestação de conta. não, então, a gente só vai soltar o edital depois da prestação de contas, né? Tá. Porque nós vamos adotar, porque o que acontece? Isso daí acontece, a gente está tentando trazer para Taboão as regras que acontecem em São Paulo, que
assim, por mais que lá é difícil, né, o acesso, funciona, né, alguns editais. Por exemplo, a regra tipo PROAC, alguns da prefeitura, se você tiver em fase de prestação de contas, né, com o município, com o estado, você fica impedido de participar de um próximo edital, né? Isso Uhum. vai fazer com que os artistas da cidade corram para fazer a prestação de contas. Uhum. Porque a gente não fez isso no edital passado, e aí muita gente que tinha que fazer prestação de contas da Paulo Gustavo não fizeram nem da Paulo Gustavo e nem da Aldir Blanc, entendeu? Então, tipo assim, a gente deixou, né? Porque aí o pessoal fica, mas vocês estão tentando travar o acesso das pessoas. Mas não, isso é de praxe, né? Se você não fez a prestação de contas de um, você não Sim, vai conseguir fazer a prestação de contas de outro, né? Isso sim. é. Então, muita gente que ficou da Paulo Gustavo, mais de 30 pessoas, Puxa, projetos, puxa, muitos, né? Não muito. fizeram prestação de contas, uns 10, 15 ganharam a Audi Blanc também, entendeu? Então, se ele não fez a Paulo Gustavo, ele não vai fazer da Audi Blanc também. Sim. Então, a gente está tentando pôr um prazo de julho, né, para poder eles fazerem a prestação e a gente já soltar o edital. Mas, Uhum. se as pessoas sabem que é julho para fazer a prestação de contas, até acho que dia 15, se eu não me engano, Uhum. a gente não vai esperar acabar julho. A gente vai, assim que o edital for liberado, né? Uhum. For tudo feito pelo jurídico, vai ser publicado, mas vai ter essa regra. Se a pessoa tiver em processo de prestação de contas, ela não vai poder participar, uma vez no dia Uhum. que foi publicado o edital e ela não fez a prestação de contas, ela não vai conseguir fazer Uhum. mais, porque não vai ter, entendeu? Não é, Agora, o edital hoje, aí vai todo mundo correr hoje para uhum. ir lá fazer a prestação de contas só porque saiu o edital para poder ganhar, receber, entendeu? É. Agora me explica uma coisa, você sabe me dizer se dá para a gente fazer uma conferência e dentro da conferência a gente fazer a eleição para o conselho? Então, aí, isso daí a gente pode verificar com o jurídico, tá? É. Se isso é possível, porque para fazer uma eleição ela precisa ter, ser publicada, né? Tem que Mas ter a conferência é publicada, né, inclusive a gente tem que então, colocar na plataforma do .gov, né, a isso, mas a plataforma. conferência é uma coisa, né? A eleição do conselho é outra, porque às vezes na conferência as pessoas podem não estar presentes, todas, de todos os segmentos, né? Mas É, fazendo uma reunião, é. eu acredito Se assim, você conseguir verificar isso, porque aí a gente já mata 2 coelhos numa cajadada só, né, faz uma então, mas aí a conferência. conferência tudo, aí a gente tem que também alinhar com o secretariado, com o jurídico, para poder fazer a conferência. E aí eu não sei como que vai ter os prazos, né? Porque a gente depende, por mais que finalize agora o biênio do conselho, Uhum. tem essa hierarquia que é as secretarias, né? Que aí tem que ser a Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? Que aí tem que ter, porque tudo que se faz tem que ter o assunto jurídico para eles darem o parecer Sim, claro. favorável ou Sim, não ao sim. processo, né? Isso, mas isso é fato. Ó. Não tem. Olha, eu acabei de fazer uma pergunta aqui para o chat, né,
se é possível fazer um conselho de cultura, fazer uma eleição de conselho de cultura, uma eleição de conselho de cultura dentro da conferência de cultura. Ele me respondeu o seguinte: sim, é possível, mas depende do que está previsto na legislação municipal e no regimento do Conselho de Cultura e no regulamento da própria conferência. Em muitos municípios brasileiros, a Conferência de Cultura é justamente o espaço onde ocorrem as eleições de representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Cultura. Porém, para isso, normalmente é necessário que a eleição esteja prevista no edital ou regulamento da conferência, os critérios de participação e candidatura sejam divulgados previamente, haja transparência no processo, o quórum e os procedimentos estejam de acordo com a legislação municipal, a eleição seja registrada em ata. Por outro Então, lado, foi isso que eu falei, né? se o Porque tudo conselho já precisa possui um mandato em vigor, ou se a lei determina outro procedimento de escolha dos conselheiros, uma eleição realizada durante a conferência pode ser questionada juridicamente. Eu vou colocar esse texto que ele me respondeu aqui, e aí tem mais coisas. Antes de tomar qualquer posição, eu recomendaria verificar 3 documentos: a lei que criou o Conselho Municipal de Cultura, o regimento interno do conselho e o regulamento da Conferência Municipal de Cultura. Uma questão importante é: a conferência foi convocada com a finalidade de eleger conselheiros ou apenas para discutir políticas culturais e eleger delegados para a etapa estadual nacional? Muito bem, eu vou colocar todo esse texto. Tem mais coisa aqui que ela me respondeu, mas ela acho que está esclarecendo bem isso. Tá, então, eu acho importante colocar, e aí a primeira coisa que eu acho que nesse processo precisa ser feito, então, o conselho lê o regimento, porque lá o regimento ele pede para fazer edital e para poder fazer a convocação da próxima eleição, né? Então, aí vocês podem fazer essa alteração dentro do regimento, né, do conselho, Sim, de fazer as eleições dentro da conferência. sim. Ó, e ela pergunta, ela tá, ela, hum, você acha que a gente já tem? Nós estamos em 6, não é? Ah, entendi, verdade. É. Uhum, uhum, Tá, mas uhum. então, mas aí, Samir, a gente pode fazer a deliberação, porque isso foi votado e foi aprovado, né?
que, não, independente da quantidade de conselheiros, a gente vai colocar, queria né? fazer as deliberações. É. Em ata, isso. A gente votou isso uma vez. Uhum. Por mim, sim. Concordo, eu concordo. No caso, tem que ser sociedade civil, tá? Só pagando. Pode apagar. Usar aqui, sim. Isso. Tá. Aí você deixa isso registrado em ata, então, tá? Uhum. E depois você me manda para a gente publicar lá na pasta do conselho. Isso. Tá. Combinado. Eu fico pensando, assim, o fato de não ter um secretário, né, tá você como presidente, nós como conselheiros, se isso pode ter algum tipo de enfraquecimento ou isso pode, de alguma forma, comprometer, porque eu assim, a minha preocupação é que a gente possa tentar manter, né, essa estrutura de conselho, né, para não correr nenhum tipo de risco, de hum, uhum, tá. Boa noite, pessoal. Hum, A minha dúvida é exatamente esta, Samir. No regimento interno e na lei que cria o conselho, fala que a mesa diretora ou mesa executiva pode funcionar sem os três membros, pelo menos? O presidente, o vice-presidente, o secretário?
porque, de uma forma geral, no que se prevê nas legislações dos conselhos, não podem. Como você disse que você já verificou, fala para a gente aonde está escrito isso, a gente entender. Porque se houver algum tipo de ameaça, de risco, eu me candidato. A minha principal preocupação é que ele esteja protegido, o conselho, né, então, Tá. né. Então a gente pode votar. Se você se candidata, para evitar conflitos e essa questão mesmo, né, que você falou, Miriam, a gente pode votar. Eu acho, Miriam, porque assim, É, a gente já teve problema demais e continua tendo com o conselho. Então, para poder evitar, porque assim, gente, a gente sabe que está tudo errado, né? Então tá tudo bem. Mas assim, contribuir para mais erros, eu acho desnecessários. Nem que for no sentido de ficar como meio que como figurante, sabe? O Samir uhum. segurando a barra aí. Mas eu acho que seria importante, Miriam. A Daniela está como o quê? A Dani não quis ficar, não? Uhum, uhum. Ah, sim, porque realmente ficou isso na minha cabeça, que vocês tinham meio que feito algo compartilhado, mas você iria tocar. Então, você assumindo, É, é, ficou Samir. eu entendi que você assumindo ela seria a primeira secretária, né? Eu tinha entendido isso. Não, acho que não sei. Eu concordo, né? Eu voto a favor. Para mim, já era a Miriam, não tinha nenhuma dúvida sobre. Uhum, 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 uhum,
Tá joia. Não, Samir, agora mudando de assunto, né? Como você já entrou em contato, já fez a reunião com o secretário, né? Já está andando, já está no processo aí o Fundo Municipal de Cultura e o CNPJ. Eu queria trazer a questão do porta de entrada, né? Que sempre foi falado que tem mais de 500 artistas dentro da cidade, 700 artistas, e até agora só tem 140 inscritos, né? E uma das regras do próximo edital é que o artista ele vai precisar, isso é uma determinação do MINC, né, que os municípios tenham o seu cadastro de artistas, né, dentro da cidade, então esse vai ser um dos critérios do edital, e só temos 140, e o grande problema é o pessoal do hip hop, que eles não estão tendo adesão, e quando os que se inscrevem, eles colocam música, eles não colocam que eles são do segmento do hip hop. E aí, quando a gente vai fazer o mapeamento, porque a gente vai seguir o que está escrito lá, né? O segmento, música, então vai ter mais música. Como que a gente vai criar projetos dentro da Secretaria de Cultura para o hip hop, por exemplo, se não tem adesão e eles não põem a nomenclatura correta, o segmento que eles colocam, que eles falem, entendeu? Poderiam fazer isso. Sim. Não, Samir, eles estão colocando, só que o pessoal do hip hop não estão acrescentando o hip hop. Então, tem pessoas que do teatro, da dança, eles estão colocando dança, teatro, artesanato, tem vários segmentos, entendeu? O pessoal do hip hop coloca música, música, música. Sim, e a gente está separando todos, entendeu? Só que não tem hip hop. Não, tá, para mim é maravilhoso. Sim, sim. Então, os artistas que a gente, que eu conheço, eu entro na plataforma e a gente já sabe, eu estou entrando em contato com eles e pedindo, olha, altera lá, coloca o hip hop, porque a ideia é fazer política pública utilizando o plano diretor, né? Então, a gente vai seguir, pegar os segmentos que são menos favorecidos dentro da cidade. Um exemplo é o hip hop, né? Que não tem nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de ação voltada ao hip hop porque a música dentro da cidade, por mais que sejam outras secretarias que façam os eventos, por exemplo, a Secretaria de Turismo, sempre tem eventos que a música adentra, né? Traz um ou outro artista da cidade, mas tem. O hip hop ele já fica de fora, né, dessas ações. Então a gente está tentando buscar dentro da plataforma ideias para atender a todos os segmentos. Mas aí a gente precisa, né, que eles coloquem. Oi? Não, como assim? O artista ele consegue colocar lá no segmento dele, ele consegue toda hora, ele consegue atualizar a plataforma, mudar o portfólio, o currículo, ele consegue mexer toda hora, toda vez. Né? Então, a plataforma, ele tendo login e a senha, ele tem esse acesso. Então, eles só acrescentaram o hip hop, né?
além da música, do teatro, porque muitos são arte educadores, né? Então eles também transitam em outras áreas, mas acrescentar o hip hop, porque quando a gente está entrando em um por um, então a gente vai lá nos segmentos dele. Se ele não coloca o hip hop, coloca lá, a gente vai ler música, artesanato, entendeu? Se ele não coloca, a gente isso, não, sim, porque assim, os artistas eu sei que eles fazem várias ações, então se eles colocam, fica muito mais fácil para a gente, porque assim, depois o conselho fala, a gente queria ver o mapeamento, como que tá aí o pessoal do hip hop? Tem 3, 4 cadastrados. Isso, entendeu? Então a gente está tentando fazer uma forma de mostrar. Você foi lá na minha sala, você viu, a gente colocou um mapa, então a gente vai mapear aonde estão os artistas, né? Qual área que necessita mais de projetos culturais, onde tem mais artistas. Então a gente está fazendo esse mapeamento. Mas se o artista ele não coloca o que ele faz, não tem como a gente ajudar, entendeu? Criar ideia, projetos. Tá joia, beleza. Eu só queria reforçar mesmo essa questão da conferência, porque eu acho que isso dá uma força bem grande para o conselho, para a cidade, para a cultura, né, eu acho que traz mais adesão, mais pessoas participando, né, a gente pode fazer isso com alguma atividade artística também, algumas atividades artísticas, e aí fica aí essa informação, né, do que a gente precisa consultar no regimento interno do conselho, né, e no regulamento da conferência, para que a gente possa no segundo semestre fazer, né, essa conferência, e se puder fazer junto com a eleição, eu acho que isso deve ser uma prioridade também, acho que isso vai fortalecer o nosso conselho e o nosso departamento, e a secretaria da cultura. Tá. Uhum. É. Eu coloquei aqui, Iraci, não sei se você está lendo as informações de como que é fazer uma conferência junto com a eleição de conselho. Tá. Desculpa, Samir. Samir, Uhum. dá licencinha, por favor. Esta conferência já é para conferência estadual de cultura, não é? Como que é isso? Principal. Mas esta tá, obrigada. Ô, Samir, só voltando ao assunto do porta de entrada, desculpa, se puderem, né, compartilhar e pedir para que eles se cadastrem, porque é aquilo, se não tiver o cadastro dentro do porta de entrada, eles vão ficar impossibilitados de participar do edital, porque a gente vai atrelar isso, né?
que já está vindo do MINC, né, que os municípios vão ser obrigados a ter os seus cadastramentos, ter uma plataforma dentro do município com os seus artistas, também para que a gente consiga saber, porque teve casos, né, como a gente sabe, de pessoas que não eram da cidade e participaram, então é uma forma de blindar também os próprios artistas da cidade, né, artistas da cidade, participar dos editais municipais, né, ter mais chances de concorrer e ser contemplados, tá bom? Sim, sim, tá. Não, tranquilo, pode continuar. Tudo bom? Boa noite. Sim, sim, estou acompanhando aqui. Ah, tá direitinho. Novo. Tá bom, pode prosseguir. Para mim, tranquilo. Tudo ótimo, tudo resolvido. Samir, eu acho que para as próximas reuniões você precisava disponibilizar o link para as pessoas entrarem no grupo, porque você colocou lá para entrar pelo WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp. Só que assim, pelo que eu vi com várias pessoas aqui, e eu também, não tá dando acesso para entrar pelo WhatsApp. E aí eu fiquei perdida desde das 8 até que a Dani conseguiu me mandar o link. Abaixo tem, ele colocou abaixo depois, eu entrei pelo de baixo. Tava lá.
É que como a gente teve uma invasão, Iraci, a gente está com muita cautela, a gente Então, teve uma mas invasão. nessa muita cautela, a gente acaba restringindo as pessoas também de participar, Miriam. É desafiador isso, né? Não, eu fui lá embaixo, Samir, eu fui lá embaixo no Leia Mais e estava lá para entrar no grupo de WhatsApp. Naquele grupo, não dava para poder entrar. E aí eu fiquei nos perguntando, alguém tem o link? Alguém tem o link? Entendeu? E aí algumas pessoas me chamaram, Iraci, também estou tentando, também estou tentando. Depois, quando eu mandei para eles, mas eu vi que ninguém aqui dos que eu mandei entraram. Né? Só para facilitar, porque a gente precisa de gente na reunião, né? E libera o link para alguns grupos só, né? Não pode liberar para todos os grupos. Porque senão começa a ficar perigoso. É. O que é grupo de acesso, para eu entender? Então, é justamente esse que as pessoas não estão conseguindo entrar. Como eu também não consegui entrar e mais umas 5 pessoas não conseguiram entrar. Entendeu? É esse. Que está lá embaixo nas mensagens, não é isso? Ele está dando um erro mesmo, ele não está carregando, mas abaixo tem o link da reunião. Aí ele copiou de novo. Aí depois você revisa, dá uma olhada, vê o que pode melhorar. Ó, em todos os grupos que eu coloquei lá, pessoal, tem o link, em todos aqueles grupos eu tentei entrar por lá pelo grupo do WhatsApp e não consegui, e o pessoal também aqui que me chamou, Iraci, eu não tenho, você tem? Até que a Dani me deu, que eu fui passar, também não consegui, eles não tinham conseguido entrar, né? Por isso que é bom revisar, mas está tudo certo. Tem um link que esse link está dando erro, eu mandei lá para você. Eu mandei no grupo do conselho, eu mandei que está dando erro. Está no grupo do conselho.
Pessoal, eu vou precisar me ausentar aqui, porque tem um então uma boa noite para todos, até a próxima Noite. reunião, Boa obrigada noite, pela até. participação de todo mundo, vamos Boa com noite, calma. pessoal. Fiquem com Boa Deus. noite, até. Tá bom. Ok. Valeu, Bye. Samir, tamo junto, Valeu. querido. Tchau, tchau. Boa noite.